Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou fazer a leitura para a gente começar a nossa palestra. Eu separei uma leitura aqui do livro Fonte Vida, do Francisco Cândido Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a 54. Procuremos com zelo. Estão me ouvindo bem, Lucinéia? Procuremos com zelo. Procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. A vida é curso avançado de aprimoramento, através do esforço e da luta. Se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, o que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompe o serviço abençoado da sua educação a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo que nos rodeia. E o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres da inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível, cultura e santificação, através do trabalho e da fraternidade, constituem dever de todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos, zelosos, a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos, e tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal e incessante no bem. O alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Então, depois dessa leitura, vamos agora para a nossa prece inicial, né? Vamos fechar os nossos olhos nesse momento, buscando elevar o nosso pensamento a Deus, a espiritualidade amiga que nos cerca, agradecendo pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade de melhora, pela oportunidade da reflexão. Que possamos, Senhor, estar nessa noite atentos a todos os ensinamentos, que eles possam chegar ao nosso coração da maneira como necessitamos. Que todos aqueles encarnados e desencarnados que se encontram presentes possam refletir e receber as mensagens. Que a nossa palestrante de hoje possa ser intuída nas melhores ideias pelos benfeitores e amigos espirituais. Esteja conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Vou passar a palavra agora para a Lucinéia. Boa noite a todos. Muito bom estar com vocês aqui, virtualmente, aqui pela Comunhão Espírita Chico Xavier, para a gente conversar um pouquinho hoje sobre o ambiente espiritual no lar. Normalmente, a gente tem alguns cuidados com o lar da gente, né, de limpeza, de organização, manter um ambiente tranquilo, e a gente precisa ter a mesma preocupação com a esfera espiritual desse lar, com como a gente faz essa organização das energias, dos fluidos que fazem parte desse nosso espaço de convivência. Eu gostaria de começar, vou projetar para vocês uma frasezinha de André Luiz.
rapidinho, que é muito pertinente. Deixa eu colocar aqui no apresentação, que ele não quis ir do outro jeito. A proteção da esfera superior é inegável para todos nós que ainda nos movimentamos na sombra. Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz. Está na Agenda Cristã, psicografia de Chico, e o texto é de André Luiz. Nós contamos com essa proteção espiritual. Nós contamos com essa proteção diariamente. Só que nós precisamos também levar em consideração que nós precisamos buscar essa proteção. E isso para o nosso lar é muito sério. De que forma que eu posso buscar? Primeiro a gente tem que começar pensando que a gente precisa se autodominar. Nós somos espíritos com dificuldades, nós temos ainda uma série de problemas que nós carregamos, do orgulho e do egoísmo e os braços todos que esses vícios, defeitos que nós temos abraçam a todos nós no dia a dia. Nós temos essas dificuldades, e a gente compreendendo essa dificuldade, aceitando, vai sendo mais fácil a gente se dominar, a gente começar a ficar atento e abrir mão de algumas posturas, algumas coisas que a gente costuma ter no dia a dia. A forma como a família está organizada, ela tem uma origem que não era essa origem fraterna que nós estamos buscando. Quando nós lá atrás começamos a conviver em família, ainda nas nossas primeiras encarnações, não eram por laços afetivos as uniões, mesmo socialmente falando. Historicamente, se a gente buscar, as famílias se reuniam por necessidades, muitas vezes, materiais, de sobrevivência, de perpetuação da espécie. As famílias eram organizadas por outras questões religiosas, mas não ainda por laços de fraternidade. Então, muitas vezes, nós estamos reproduzindo o que já estava no nosso histórico espiritual no lar de hoje. Coisas que a gente vivenciou e que foram válidas naquele período, fizeram parte do nosso desenvolvimento espiritual, mas que hoje não cabem mais. É importante a gente repensar os valores que a gente tem colocado no nosso lar hoje em dia. Foi feito um trabalho por Dalva Silva Souza, num livro chamado Os Caminhos do Amor. É um livro muito interessante, quem tiver oportunidade de ler, ele está disponível em PDF também, na internet a gente consegue. Os Caminhos do Amor, de Dalva Silva Souza. Não é psicografia, é um trabalho feito com pesquisa e, claro, através também dos livros da doutrina espírita. E ela coloca para a gente um pouco a respeito dessa questão do conflito. Muitas vezes os nossos lares estão desequilibrados. Agora, nesse período que nós estamos vivendo, mais próximos das nossas famílias, nós temos ouvido muitos relatos das pessoas que descobriram dificuldades que não conheciam, que a convivência ficou mais difícil porque o tempo junto é maior e as dificuldades foram aparecendo. E muitas vezes nós estamos numa espécie de competição dentro de casa. Sem que a gente tenha esse propósito, a gente acaba estabelecendo isso por causa de tudo que nós já trazemos, dos defeitos que nós temos, a quantidade de orgulho que nós carregamos. Então ela traz para a gente alguns trechinhos, hoje nós vamos trabalhar com 2 desses trechinhos, que ela coloca para a gente da seguinte forma: enquanto nos deixarmos levar a esse conflito de vontades, utilizando nossa inteligência e energia para ganhar o jogo que se estabeleceu, perdemos a oportunidade de mudar a situação. Olha que interessante. Muitas vezes a gente está numa queda de braço e não observou que na nossa convivência, a gente acabou estabelecendo uma espécie de competição, quase uma guerra em alguns lares, para decidir quem tem razão. As tensões submersas podem passar despercebidas por um tempo, mas criam ressentimentos que vão fermentando na intimidade do lar, podendo emergir a qualquer tempo de modo mais intenso, sem que ninguém consiga mais detectar as causas reais do problema. Olha que interessante. A gente vai falando uma coisa que não devia, vai tendo uma postura mais egoísta, uma postura mais orgulhosa, e vamos criando dores e problemas que vão ficando escondidos. Mas, como ela diz aqui pra gente, vão fermentando, ou seja, vão crescendo, vão aumentando de tamanho. E chega num determinado momento que a gente já não sabe mais por que aquele conflito começou. Aí você para lembrar como é que foi que aquela família começou, como é que aquelas pessoas conviviam.
Como é que chegamos a esse ponto? Quantas vezes as pessoas se fazem essa pergunta? Porque a gente vai alimentando sentimentos que a gente não deveria alimentar. Precisamos perguntar-nos se nossas atitudes partem de um conhecimento real da problemática vivenciada, ou se estamos apenas gastando energia para proteger a nossa posição dentro do conflito. Ou seja, se a gente está analisando o problema que de fato se estabeleceu, ou se a gente está querendo ter razão. O que acontece? Uma vez uma amiga me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse que a gente só discute por bobagem, por grandes problemas não. Porque quando você tem um problema sério, você pensa em como contar para o outro. Você pensa em como falar, e o outro pensa em como te ajudar. Então, por problemas grandes, dificilmente se briga. Normalmente se briga por pequenas coisas. E aí, nessas pequenas coisas, a gente querendo ter razão, será que a gente está realmente tentando resolver a questão? Se eu identifico, tenho uma dificuldade, eu tenho que já imediatamente pensar em como isso pode ser resolvido dentro dos conhecimentos que eu tenho acumulado enquanto espírita. Juntem-se a isso as influências invisíveis a se exercerem sobre os componentes do grupo familiar, acirrando o orgulho de cada uma das partes. Afinal, vamos ver quem é que manda aqui dentro. Nós temos nos Amigos da Luz um videozinho que eles mostram sobre obsessão e estão lá os obsessores jogando videogame. E nós somos os bonequinhos. Então, eles vão nos afetando, vão trazendo para a gente uma forma bem-humorada que eles colocam, que esses espíritos vão reforçando os nossos pensamentos, os nossos piores pensamentos. Por que eu estou dizendo reforçando? Porque eles não vão trazer para a gente, de forma que sejamos inocentes, pensamentos que vão minar o nosso lar. Eles vão aproveitar pequenas brechas, pequenos momentos de desequilíbrio, e vão reforçar aquilo que eu já tenho pensado, vão ampliar essas energias, vão me sugerir outras coisas que vão provocar ambiente ainda mais complicado para a minha família. Então, na convivência, é preciso a gente ter muita atenção. O que eu estou procurando? Quais são os valores que eu quero preservar? Esse valor de medir força não é legal. O que eu posso colocar no lugar? Como é que eu posso resolver esses conflitos através de uma conversa? Eu vou pensar primeiro, eu vou fazer minhas orações. Muitas vezes, quando a gente ora, o problema já vai mudando, porque a pessoa também recebe, também é beneficiada, também esses espíritos que estão com a outra pessoa, talvez, influenciando ali, tentando influenciar, perdem também o seu espaço, e as coisas já vão se resolvendo com mais tranquilidade. Então, é preciso a gente parar para pensar que modelo de convivência a gente quer construir. A Dalva diz para a gente também assim, justamente no que a gente tem que pensar. Se já estamos aprendendo com a mensagem espírita, podemos abrir mão do comportamento ditado pelo orgulho. Então, a Bia leu para a gente aqui no começo, falando que não adianta só a gente ter a ideia, a gente precisa agir. Então, aqui ela vem reforçar para a gente. E observar os problemas que são no dia a dia da família como oportunidades preciosas de aprendizagem no caminho indicado por Jesus. Nós temos, então, uma grande oportunidade dentro dos problemas que nós estamos vivendo, para identificar o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado, não no outro, mas em mim. Naquilo que eu estou oferecendo, como que eu posso oferecer para minha casa algo que transforme esse ambiente espiritual? E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Olha só, abnegação, que é a nossa capacidade de abrir mão de nós mesmos, renúncia, que é aquilo de você abrir mão da sua posição, e perdão, porque às vezes as pessoas trazem para a gente naquele dia, naquele momento em que ela não está bem, alguma coisa que nos machuca, mas é importante perdoar. Podem deixar de ser termos vazios nos discursos religiosos e passar a ter um lugar concreto na prática cotidiana, ajudando-nos a soltar nosso apego a posições autocentradas, o que tornará a psicosfera individual e familiar mais propícia às influências positivas dos espíritos interessados em contribuir para o desenvolvimento da fraternidade nos grupamentos humanos. Nós abrimos porta para receber outro tipo de influência. Do mesmo jeito que quando a gente está no meio de uma confusão, de uma briga, de um ambiente pouco saudável espiritualmente, nós trazemos espíritos para junto de nós que também vivenciam esse tipo de conflito. Quando nós estamos num ambiente espiritual interior, melhor, eu também trago companhias do mesmo nível. Espíritos interessados no meu mesmo propósito, no mesmo esforço que eu estou fazendo de construir essa fraternidade.
como aqui diz, nos grupamentos humanos, na família, que é a base inicial de tudo, e depois nos outros grupamentos onde nós vamos nos manifestando. Até porque toda mudança de atitude nossa, ela não vai se manifestar só na família, ela vai se manifestar em todos os lugares que nós formos. Porque nós nos tornamos pessoas diferentes. É interessante a gente pensar, e principalmente quando a gente é mais jovem, começa a estudar a doutrina espírita, a gente fica encantado com a ideia de que nós criamos formas, pensamentos e que os espíritos nos enxergam através dessas formas. Então, se a gente analisar, não é tão difícil da gente entender esse processo. Nós pensamos por imagens. Imagina quando a gente lê um livro e depois fazem um filme desse livro. Quem já passou por essa experiência, quando descreve o personagem no livro, você imagina, ele é uma imagem para você. E quando você vê o filme, você gostaria de encontrar as características. Eu me lembro, por exemplo, quando assisti o primeiro filme do Harry Potter, eu já havia lido uns 3 livros, eu já tinha uma ideia de alguns personagens, de algumas situações que aconteciam. Então, quando veio o filme, eu fiquei decepcionada quando eu vi, por exemplo, a Hermione, que é uma personagem, que no livro ela fala que ela tem cabelo de ovelha, que ela é um cabelo rebelde, que nada penteia, e ela tão penteadinha no filme, eu falei, mas essa não é a Hermione. Porque nós pensamos por imagens. Essas imagens vão nos acompanhando. Então, que tipo de imagens será que a gente traz para a nossa convivência, para nosso ambiente espiritual, quando nós buscamos notícias que são ruins, são violentas, quando nós buscamos coisas que nos desequilibram, quando ouvimos uma música que não traz uma boa mensagem, quando nós mantemos conversas que são pesadas, conversas que são baseadas em maledicência, ou são baseadas em polaridades, né? Hoje nós temos uma sociedade muito polarizada, em que você ou é uma coisa ou é a outra, e vai dividindo em vários grupos, e às vezes nós vamos entrando nesse tipo de vibração. Que tipo de imagens isso cria? A imagem minha em relação ao outro se torna qual? É interessante a gente pensar sobre isso. Nós vamos criando uma atmosfera, e essa atmosfera, ela vai sendo composta por vários elementos, por várias coisas que nós vamos agregando, pelas conversas que nós temos, pelos livros que lemos, pelos programas que assistimos, pelas coisas que nós ouvimos, também de outras pessoas, não só do noticiário, das outras pessoas, das conversas das quais participamos, da forma como essas conversas nos afetam. O nosso espaço espiritual, ele vai sendo composto por tudo isso. Se nós temos atenção com relação a essas questões, nós vamos descobrindo o que nos perturba. Algumas coisas nos perturbam. Algumas notícias, por exemplo, que nós vemos, que trazem uma violência muito grande, tendem a voltar ao nosso pensamento repetidamente ao longo do dia. O que significa que nós nos mantemos nessa vibração por longo tempo. Do mesmo jeito que se você começa o dia com uma boa leitura, com uma oração, com uma música tranquila, uma palestra, hoje temos tantas palestras virtuais, podemos acessar pelo YouTube, pelo Instagram, e eu tenho uma boa mensagem, do mesmo jeito, eu passo o dia com aquilo. Todo mundo aqui já aconteceu de acordar ou de ouvir nas primeiras horas do dia uma música terrível que você não gosta, ficar com essa música voltando na sua cabeça o dia todo. Mas se você reprogramar o seu cérebro, naquele primeiro momento, você pode mudar. Eu já fiz isso algumas vezes, eu não quero continuar cantando essa música, vou buscar uma outra coisa, ofereço uma outra coisa para o meu cérebro, que o alimente, e eu consigo sair daquela vibração que eu comecei inicialmente. Por isso é necessária atenção, porque a gente não vai conseguir fazer essas modificações se a gente estiver distraído com como as coisas estão acontecendo com a gente. Esses pensamentos que nós temos, eles têm ação sobre o fluido. Jesus, quando esteve entre nós, nos disse que nós éramos deuses. E isso está relacionado um pouco à nossa capacidade de criação. Pouco não, muito. A nossa capacidade de criação. Nós estamos frequentemente criando, até involuntariamente. Porque o nosso pensamento, ele cria fluidicamente. Por isso essas energias acabam atingindo a gente, atingindo outras pessoas, a partir daquilo que vai sendo gerado. Na Gênese, Kardec coloca para a gente aqui a seguinte informação. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Como se a gente pudesse, apodrecer os fluidos que estão ao nosso redor. Os fluidos que envolvem os espíritos maus
ou que estes projetam, são, portanto, viciados, aos passos que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto comporta o grau de perfeição moral destes. Ao nosso redor existe o fluido cósmico universal. Essa energia está em todo lugar. Nosso pensamento caminha pelo fluido cósmico universal. E dentro dele nós criamos e modificamos. Esses fluidos que estão ao nosso redor são modificados pelas energias que nós colocamos neles. Se são energias boas, vão trazer para nós consequências boas. Mas se são energias ruins, também trarão consequências ruins para a gente e para aquelas pessoas que partiram do nosso mesmo ambiente. Essa ação do nosso pensamento sobre os fluidos precisa ser também objeto de nossa atenção, de nosso estudo. Que tipo de energia eu estou deixando nos lugares onde eu transito? Que tipo de energias que eu estou carregando também desses lugares por onde eu transito? Onde eu convivo? Quais são as energias que eu estou colocando? Quando a gente pensa em família, a gente pensa muito em como manter esse clima. Ainda existe um peso maior sobre a mulher. Hoje os homens estão assumindo mais essa posição também, de se responsabilizar pela harmonia do lar. Em razão disso, a mulher foi desenvolvendo, até pela criação que foi tendo, uma capacidade de tentar colocar panos quentes, tentar resolver as situações, tentar acalmar, né, quando as coisas não estão muito bem. E esse exercício faz com que a gente seja mais atento. Todos nós podemos fazer esse exercício. Opa, as coisas aqui não estão tão bem. O que eu posso fazer? O que eu vou oferecer? Como é que eu vou mudar isso daqui? E os elementos são os mesmos que a doutrina nos traz como lição todo o tempo. Oração, as boas leituras, uma boa música, todos esses elementos que a gente vem sempre repetindo e que muitas vezes a gente conhece e talvez não estejamos usando. Ainda na Gênese, Kardec traz para a gente assim: sob o ponto de vista moral, trazem os fluidos o cunho dos sentimentos. Olha que interessante, aquilo que eu estou sentindo. Então eles trazem os sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, todas as coisas boas que eu posso colocar também. Sob o aspecto físico, porque aí vem a influência física. Muitas vezes as pessoas sentem, ao penetrar determinados ambientes, reações físicas. Uns sentem dor de cabeça, outros sentem tontura, outros sentem uma sensação de peso. Muitas vezes levam isso fora do ambiente, ainda carregam isso porque a nossa energia foi ali, digamos, não só impactada, mas talvez contaminada pela energia desse ambiente. Imagina se esse ambiente é no nosso lar. Imagina se essa energia está conosco na nossa casa constantemente. O que não pode provocar? Kardec diz pra gente, sob aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, ou seja, eles podem assumir todo tipo, desde causar sono, que é uma das coisas que às vezes as pessoas sentem, um esmorecimento, até causar uma sensação de bem-estar. Depende do tipo de fluido que nós estamos encontrando. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade, das propriedades da matéria, correspondentes aos efeitos que elas produzem. Isso está na Gênesis capítulo 14, Kardec então nos dizendo, o capítulo é maior, tem mais informações, claro, como que esses fluidos vão interferir na nossa saúde física. E também nós temos o perispírito, que é semimaterial, que também vai ser atingido, né? Faz esse trânsito aí entre o que a gente produz e o que a gente recebe, e que vai chegando a causar os efeitos sobre nós, né? De vários tipos de problemas que nós podemos acabar desenvolvendo nesse tipo de situação. Muitas vezes, nessa nossa convivência no lar, nós, por não termos tido atenção nessas questões, nós vamos criando um ambiente que é altamente adoecedor, fisicamente e espiritualmente. E muitas vezes, como eu disse, não porque fosse a nossa intenção, mas porque nós projetamos o nosso pior lado nessas energias que estão ao nosso redor. Como eu disse, é comum a gente entrar em alguns ambientes e sentir mal, como é comum a gente entrar num ambiente e sentir bem.
Mas o nosso lar, é importante que a gente procure trabalhar as energias para que elas sejam as mais salutares possível. Para que todos nós, enquanto família, ao estarmos reunidos naquele ambiente, que as pessoas que vierem nos visitar, aqueles que penetrarem o nosso lar, possam ser agraciados por boas energias, por vibrações boas. Isso vai nos fazer mais saudáveis física e espiritualmente. Vai nos dar mais condições de amar, de servir e de passar pelas dificuldades todas que muitas vezes nós temos nesse lar ou na sociedade onde nós convivemos. Que tipo de imagens, então, nós vamos plasmar? Que tipo de imagem nós vamos colocar a serviço dos bons espíritos para que eles possam trabalhar no nosso lar? Porque como a gente viu naquela mensagem inicial, que André Luiz passa para a gente, os espíritos estão aí para nos servir, mas nós temos que buscá-los, nós temos que caminhar em direção a eles. Nós temos algumas coisas que nós podemos colocar, tá? Mas existe uma questão sobre os pensamentos no lar que André Luiz traz para a gente nos domínios da mediunidade, no item 13, pensamento e mediunidade, que é muito interessante para a gente pensar sobre como nós estamos sendo influenciados e influenciando. Ele começa dizendo para a gente, são vários trechos, não é o capítulo todo, então são só alguns trechinhos. Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Muitas vezes, a gente fica preso dentro de uma bolha. Hoje a gente tem a bolha da internet, né, que quando a gente começa a fazer pesquisas, frequentemente, quando a gente entra no Google novamente, ele joga a gente para aquilo que a gente costuma procurar. Então, quando eu entro no meu, sempre tem o mesmo tipo de coisa. Se eu coloco lá canção, ele já bota na frente espírita, porque eu procuro várias vezes. Se eu coloco lá um determinado tema, ele já dá para mim a opção espírita e espiritismo, mesmo que o tema eu esteja procurando por outra coisa, porque é aquilo que a gente costuma fazer. Isso coloca a gente numa bolha. Se você não tomar cuidado, você passa a viver somente dentro daquele tema, ou daqueles temas que você costuma transitar. Do mesmo jeito, nós criamos muitas vezes uma bolha onde nós situamos o nosso coração, porque nós criamos um circuito de pensamentos que sempre se renova na mesma direção, que sempre nos coloca no mesmo tipo de sensação. Vamos pensar uma situação para exemplificar. Eu começo a perceber, por exemplo, eu sou casada, tenho meu esposo, e vejo alguma situação que me desperta ciúme. Se eu não faço aquilo que a Dalva colocou lá no começo para a gente, naquele primeiro texto, de analisar a problemática, saber se realmente existe um motivo para aquilo e de que forma que eu posso tratar esse problema, e eu começo a deixar a desconfiança chegar, eu posso chegar a um nível de obsessão gravíssimo. E complicar toda a situação de convivência dentro da minha casa, para mim, para o meu esposo e para os meus filhos, baseada talvez em algo que não exista. Mas eu me coloco nessa bolha. Se eu faço esse tipo de coisa, eu acabo criando esse clima como permanente. Eu abro um espaço enorme até para doenças mentais que muitas vezes vêm provocadas pelos espíritos, que vão nos adoecendo as emoções. E aí a gente acaba dando espaço a esses inimigos espirituais que muitas vezes nós tivemos em outras encarnações, espíritos que acabam nos acompanhando por aquilo que nós oferecemos. Mas André Luiz diz mais para a gente. Caminharemos ao influxo de nossas próprias criações, seja onde for. Ou seja, aquilo que eu tenho, aquilo que eu carrego, aquilo que eu produzo, vai caminhar comigo. Muitas vezes, a gente entra num determinado ambiente, faz uma determinada coisa que você está acostumado a fazer e atinge as pessoas de uma forma que você não esperava. Todo mundo já passou por isso. Algumas vezes, por exemplo, você chega, uma pessoa está passando por um momento difícil e você leva para ela um conhecimento, uma palavra que você costuma levar para as pessoas. E dali a algum tempo, essa pessoa vem e diz, nossa, naquele dia eu estava assim, você me ajudou. E você fica pensando, o que foi que eu falei mesmo naquele dia? O que foi? O que você está habituado a dizer? Foi isso que você disse. E às vezes, naquele momento, era tudo que a pessoa precisava ouvir. Talvez uma palavra muito simples. Olha, isso vai passar. Às vezes a gente passa dificuldades, mas elas não são permanentes. Você disse algo muito simples, da sua crença, mas afetou imensamente aquela outra pessoa. A gravitação no campo mental é tão incisiva quanto na esfera da experiência física. Aquilo que eu produzo pode ser tão grave quanto, por exemplo, quando eu tenho uma doença física que me afeta gravemente. Nós nos envenenamos gravemente, diz André Luiz, né? De forma incisiva. E aqui vem uma coisa muito interessante. Nossos pensamentos geram nossos atos,
Nossos atos geram pensamentos nos outros. Nós somos responsáveis também por isso. Olha que interessante. Então, pelos meus pensamentos, eu defino como eu quero agir. Eu vou pensando, voltando àquela situação do ciúme. Baseado naquele pensamento que eu tive, eu vou ter ações. Que vai ser, talvez, ficar mais ríspida, mais agressiva, demonstrar mais desconfiança, ficar mais em silêncio, mais retraída, tirar o espaço do diálogo. Essas coisas que eu vou fazer nesse tipo de situação vai gerar no outro também os pensamentos dele. Que pode ser, o que está acontecendo? Por que ela está assim? É aquela história que a gente vê muito nas piadas, né? Do marido perguntar para a mulher, aconteceu alguma coisa? E ela dizer por quê, ele fala, pronto, estou encrencado. Ela perguntou por quê, em vez de responder. Muitas vezes acabamos com esse tipo de conversa que a gente não tem, com os problemas que a gente não analisa de verdade, se realmente existem, se realmente são daquela forma, nós vamos trazendo essa atmosfera para a nossa convivência. E aí ele termina, nesse trecho que eu selecionei, dizendo assim: inspiremos simpatia e elevação, nobreza e bondade, junto de nós, para que não nos falte amanhã o precioso pão da alegria. Porque aquilo que a gente oferece retorna de alguma forma. Não é que a gente vai esperar a gratidão das pessoas pelas boas ações, pela forma como a gente se vigia e leva energias, é porque elas simplesmente voltam. Se elas não voltam através daquelas pessoas específicas para quem você ofereceu, elas vão voltar através de tudo que a própria vida devolve. Mas elas sempre vão voltar. Porque essa é a sua atmosfera espiritual. Aquilo que se afiniza com essa energia que você produz vai estar contigo. Como André Luiz diz para a gente aqui nessa mensagem, é onde a alma vive, situa o coração. Daquela forma como eu penso, naquilo que eu transito, naquilo que eu levo, naquilo que eu acredito, eu acabo produzindo a forma como as coisas vão retornar para mim. E aí eu vou lembrar um alerta que o nosso amigo Fernando, que está aqui no grupo também, Fernando Samuel, fez para a gente no estudo, que a gente tem que estar atento eu procuro conhecimento espírita. Aqui nós temos vários amigos que estão ouvindo essa fala que eu preparei, com auxílio, claro, de tudo que os espíritos vêm trazendo para a gente, e nós ganhamos o conhecimento. O que fazemos com ele? Não dá para a gente acreditar, por exemplo, que as coisas são transitórias e agir como se fossem permanentes. E muitas vezes fazemos isso no lar. Então, esse conhecimento tem que chegar, ele tem que virar ação, ele tem que auxiliar na minha convivência dentro da minha casa, no meu local de trabalho, na rua onde eu estiver andando. Que as minhas atitudes reflitam aquilo que eu passei a acreditar, aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou aprendendo, que eu estou entendendo. E pensando nessa questão de que os nossos atos geram pensamentos nos outros, também é interessante que a gente use a prática do culto do evangelho no lar como fonte de fortalecimento da nossa vontade, das reflexões semanais. Eu trouxe algumas informações aqui sobre o culto do evangelho no lar, por ser uma ferramenta poderosa para que nós possamos resolver, digamos assim, essas questões da energia, do ambiente espiritual que nós produzimos em nossa casa. Através do culto do evangelho no lar, bem feito, bem sentido, nós podemos mudar muito o clima da casa. É claro que não adianta, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre isso, a gente sentar, fazer o culto, terminar e dar um grito em alguém. Não vai funcionar. É importante que a gente aproveite esse tempo. Então eu vou compartilhar com vocês aqui novamente a tela. Colocar logo todas as imagens para a gente poder comentar. Então, o culto evangelho é interessante que a gente escolha um dia, um horário que seja favorável a todos. É muito importante essa questão do ser favorável, porque muitas vezes aquela pessoa que começa com toda boa vontade pode correr o risco de impor. É importante que seja um combinado, para que as pessoas se sintam à vontade, se sintam tranquilas, seja acolhedor. Livros que favoreçam esse estudo, porque pode surgir um tema. Eu posso fazer a leitura a partir, por exemplo, de Pão Nosso que está aqui. E vai surgir no tema, talvez, uma dúvida que seria interessante que eu tivesse ali do lado
Além disso, né, o Evangelho que é o centro, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Livro dos Médiuns, esse Pentateuco, Céu e Inferno, e outros livros de leitura que possam complementar, onde eu consiga compreender melhor a ideia. E isso nós vamos ganhando à medida que a gente vai estudando mais a doutrina. É importante que seja uma conversa também, que a gente coloque ali muito do que a gente está vivendo. A água, que vai ser fluidificada, pode ficar tampada, porque não tem nada que seja barreira para os fluidos. E durante a oração é interessante que a gente possa fazer uso desse benefício imenso que a espiritualidade pode trazer para a gente, para auxiliar nesse equilíbrio orgânico. E muito interessante, aqui essa imagem, que a gente estude o Evangelho, levando direto ao nosso coração, e que nós nos estudemos também, como parte desse culto do Evangelho no lar. O que eu vou buscar, né? Eu vou buscar a integração da família e dos convidados. Então, eu vou promover um ambiente em que essas pessoas se sintam bem. Eu vou deixar de fazer o culto do Evangelho no lar se eu tiver uma visita? Não é necessário. Mas se essa visita não for espírita, você pode procurar um tema que não seja polêmico no seu Evangelho e trazer essa conversa. Afinal de contas, a moral cristã não está só conosco, né? Um clima harmônico, tranquilo, nada de discussões, porque você quer fazer e o outro não quer, porque vem fulano, porque eu estou mandando, esse tipo de coisa é bom evitar. O entendimento do Evangelho, preferencialmente com a participação de todos, então fizemos a leitura, que todos possam comentar, mesmo crianças, que a gente vai falar aqui rapidamente daqui a pouco sobre como envolvê-las. A busca de soluções para as questões diárias à luz do Evangelho. Entrou uma situação, o Evangelho trouxe ali para a gente, por exemplo, a respeito do trabalho, possamos levar isso para a nossa vida. Como que nós podemos usar esse conhecimento, essa ideia, para que a gente possa, no nosso trabalho, por exemplo, o trabalho do nosso sustento, levar determinadas ações, ou que a gente possa passar a agir, a servir, ter uma atividade do bem. Como é que eu vou fazer para que isso aconteça? Que essa conversa possa acontecer para guiar a nossa rotina. A proteção do lar e da vizinhança é uma coisa que a gente busca também. Na nossa oração, nós pedimos por nós, por aqueles que estão ao nosso redor. Se não me engano, no livro Mensageiros, André Luiz fala de uma casa onde se faz o culto de toda a luz que ela projeta, não só para ela, mas por aquela região toda. Então, é um benefício para a gente, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Não deixa de ser uma proteção. A limpeza fluídica do lar e das pessoas. Naquele momento em que nós estamos em oração, nós pedimos a presença dos bons espíritos, nós estamos com uma boa leitura, com reflexões importantes, a gente vai, através da água frutificada, fazendo essa limpeza para a gente e para o nosso lar, tirando essas energias que não são saudáveis e substituindo por outras que são melhores. O que eu tenho que evitar sempre? Discussões ou debates na tentativa de impor pontos de vista pessoais ou doutrinários. Eu estou discutindo com a pessoa, digamos que na nossa família não sejam todos espíritas. O que adianta eu ficar tentando dizer para a pessoa que a reencarnação existe, que pronto, porque eu sei que é verdade, você tem que aceitar, para que isso serve na convivência familiar? Porque sem acreditar em nada, vários lares estão totalmente harmônicos. Às vezes, sem acreditar nem mesmo em Deus, as pessoas conseguem conviver. Então, não é porque a pessoa não partilha da nossa opinião que a convivência vai precisar ser ruim. Ninguém precisa estar totalmente em acordo. Nós podemos ir fazendo isso de forma diferente. E aí vem um conselho fantástico que a espiritualidade nos dá. Você quer fazer uma boa propaganda dessa doutrina espírita, desse conhecimento que você está tendo? Seja a doutrina espírita. Mostre como essa doutrina espírita está modificando você, as suas atitudes. E essas pessoas vão se interessar por esse conhecimento tão interessante que modificou você. Distanciar a criança e o jovem do evangelho. Às vezes o evangelho fica com uma linguagem muito difícil, fica muito chato, e acaba que a criança e o jovem não se interessam. Hoje nós temos livros para crianças, nós temos o evangelho com a Turma da Mônica, que são apenas algumas histórias. Nós temos também histórias do Chico, preparados para criança, que podem ser usadas no culto do evangelho no lar. E nós temos também o evangelho adaptado para adolescente. É o evangelho segundo o espiritismo para o adolescente. Podem ser usados, a linguagem vem mais tranquila, vem mais simples, a compreensão é mais fácil, e a gente acaba trazendo mais. E se eu estou mais próximo,
que eu possa ouvir o que essa criança, esse jovem vão trazer. E como a gente aprende. Como é gostoso quando eles participam. A pretexto de explicar o texto evangélico, citar exemplos que venham a ferir suscetibilidades. A gente não pode ser aquela pessoa que na hora do culto do evangelho fala assim, viu fulano? Tá falando aqui para você, ó. Não, viu Lucinéia? Tá falando para você. Primeiro é sempre para mim. Não sou essa pessoa com esse tanto de conhecimento para estar apontando o outro. Até porque se eu tivesse o conhecimento eu não estaria apontando, foi o que Jesus nos ensinou. Manifestações mediúnicas, não é para o culto do evangelho no lar. E a descontinuidade do clima harmônico estabelecido. Eu, então, não vou poder, apesar de todas as situações que eu venha a colocar, a vivenciar depois desse momento do culto, eu não posso descontinuar essa harmonia que foi estabelecida. A gente termina bem, e aí é onde entra a importância do autodomínio que eu coloquei lá no começo. Pode ser que eu esteja vivendo uma situação muito difícil e que não seja tão fácil manter a harmonia, mas é por isso que vivenciar o conhecimento que nós temos adquirido é tão importante. É tão sério que nós possamos colocar em nossa vida aquilo que nós temos aprendido sobre essas energias e como elas afetam a nossa vida, sobre como os nossos pensamentos vão interferir até mesmo na vida do outro, como André Luiz nos explica aqui. Porque eu penso, eu ajo e eu faço com que o outro pense, com que o outro também passe a gerar um determinado tipo de energia. Para que nós tenhamos um lar, então, harmonizado, da maneira que todos nós buscamos e queremos, muito auxílio da oração, muito o silêncio, como nos aconselhava o Chico. Muitas vezes, na hora do conflito, silêncio. Aguarde em silêncio, porque as coisas acabam indo para o seu lugar, principalmente a partir da oração, a partir do nosso desejo impresso nessas orações, o nosso pensamento que é criador, de que se estabeleça a paz, de que o clima harmônico retorne. Nós podemos mudar radicalmente o clima da nossa casa, que é o nosso tema de hoje, mas de todos os lugares onde nós entrarmos. Os médiums mais sensíveis, eles vão sentir mais esse tipo de energia, o que não quer dizer que não sejam sendo todos afetados. E também não quer dizer que essa pessoa precisa ser atingida e se tornar vítima das energias dos locais que ela frequente não sejam pesadas. A primeira energia que nós renovamos é a nossa. Se nós estamos constantemente renovando o nosso desejo, o nosso pensamento no bem, constantemente nós estamos renovando essas energias e mantendo essa harmonia a partir de nós. E só nessa prerrogativa de eu agir para mim é que eu consigo levar alguma coisa para o outro. Não adianta eu pensar que eu vou modificar o clima da minha casa no grito. Eu vou resolver, eu vou colocar a partir de hoje, aqui todos falamos baixo, polidez não tem nada a ver com bons pensamentos, com desejo de bem, com desejo de amor, de fraternidade, de união, de respeito. Essas coisas, esses valores que a gente quer construir, eles têm que ser realmente, como a palavra diz, construídos. Eu preciso ter força de vontade de manter uma determinada postura, a paciência de aguardar o tempo das coisas, o tempo das pessoas que não é igual ao nosso. Ter também o hábito de pensar as situações, de pedir auxílio à espiritualidade, de exercer o perdão para as dificuldades que a gente vive, porque nós sabemos que muitas vezes nós também erramos. Nós também levamos o que não gostaríamos para as pessoas que estão ao nosso redor, para pessoas que nós amamos muito. Que todos nós tenhamos, então, uma força muito grande para que os nossos pensamentos sejam pensamentos de amor, pensamentos harmoniosos, que possam auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor, porque da forma como pensamos, agiremos e despertaremos nessas pessoas também formas de agir mais harmônicas. Que Jesus abençoe essa nossa tentativa, porque as dificuldades nossas são muitas. Mas como André Luiz disse, os Espíritos estão para nos auxiliar. Que nós os busquemos, então, com toda a nossa vontade, para que as coisas aconteçam. Nós estamos vivendo um período muito difícil, e eu gostaria de terminar com uma frase que está aqui no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu vou só ler para vocês. Nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. O material a empregar nesse serviço não vem das fontes de produção originariamente terrenas, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho.
Então, tá para a gente Humberto de Campos, também pela psicografia de Chico Xavier, em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós estamos sob a proteção e o encaminhamento de Jesus, de Ismael, de espíritos que querem o nosso bem, que nos amam. Todas as dificuldades que estamos vivendo são passageiras. Vamos construir essas virtudes que nós queremos no nosso lar, porque tudo parte dali, desse pequeno núcleo. Quando nós nos resolvemos ali e nós estamos bem, nós conseguimos expandir isso para os outros ambientes que nós frequentamos. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom quando a gente está aqui falando um pouquinho e estudando para que a gente possa também se melhorar um pouquinho que seja com essas oportunidades que nós temos. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite, Lucinéia. Muito obrigada pelas reflexões dessa noite. Vamos agora, então, para a nossa prece de encerramento. Vamos nos sentar numa posição confortável, buscar elevar o nosso pensamento a Deus em agradecimento pela oportunidade das reflexões, pela oportunidade do aprendizado. Obrigado por tudo, Mestre. Que possamos renovar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e principalmente as nossas atitudes. Proteja o nosso lar, os nossos familiares. Esteja, Senhor, amparando todos aqueles que nesse momento necessitam, que estão em dor, que estão em sofrimento, que estão em desajuste. Que o Senhor possa descer uma faísca de luz e amparo para todos os corações necessitados. Obrigado por tudo, Mestre. Esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.